estão mutados. Dane-se. Já fechou. Eu estou apresentando, né? Perdi o feeling do negócio. Tem o microfone aberto aí que tá chiando pra caramba. Espero que não seja o meu. Não. Então, e aí nessa primeira parte da química orgânica, a gente ficou preocupado mais com as funções orgânicas. O que são funções orgânicas? Né? Aliás, hidrocarboneto não é uma função orgânica, tá? Nunca se esqueçam disso. Hidrocarboneto é a base lá, né, da estrutura de outras moléculas, né? E aí eu tenho pendurado uma cadeia carbônica, eu posso ter elementos diferentes, né? Uma hidroxila, uma carbonila, nitrogênio, blá, 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 que vão gerar funções que a gente conhece. Álcool, fenol, enol, cetona, éster, éter, amina, amida e por aí vai. Né? Essas são as principais. Ácido carboxílico, né, que eu esqueci de falar. E aí o que caracteriza cada uma é o grupamento que está lá na cadeia carbônica. Ponto principal, vocês precisam saber isso. É a base da química orgânica. Precisam muito saber isso. E o que eu vi na hora que eu corrigi? Por exemplo, função éster. A função éster tem uma carbonila e tem um oxigênio ligado à carbonila. Parece um éter misturado com cetona. Realmente parece um éter misturado com cetona. Aí colocaram lá éter e cetona. Mas é um éster, é diferente a função. Né? A cetona, o que é? É um carbono com uma dupla, só isso. E um éter, o que é? É um oxigênio no meio da cadeia. Se eu juntar as duas coisas, já não é mais um éter e uma cetona, é um éster. Muita gente colocou lá éster e cetona. Engraçado que, assim, as respostas são iguais, né? Quem cola de quem errou, é muito engraçado isso, cara. Só para corrigir mesmo, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Primeira coisa, então, né, o que interessa para a gente falar um pouquinho sobre o ponto de fusão, o ponto de ebulição, que estão, obviamente, conectados, né? E a solubilidade de compostos orgânicos. Depois a gente vai falar de uma ou duas questões de Enem que surgiram nessa vibe aí de propriedades de compostos orgânicos, tá? Então, primeira coisa aí. O que influencia muito o ponto de ebulição e o ponto de fusão quando eu falo de compostos orgânicos? O tamanho e a forma da cadeia. O tamanho e a forma da cadeia. Eu estou falando agora, estou comparando hidrocarbonetos. 2 hidrocarbonetos diferentes. Esse aqui chamado de, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é um pente, é um alcano, então é um pentano. Né? Só lembrando a nomenclatura. E esse aqui, qual é a nomenclatura dele? Tempo! É um ciclo? Não, não é um ciclo, é uma cadeia aberta, né? É uma cadeia aberta, porém ramificada. É um? Exatamente. Dimetilpropano. Eu escolho a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a cadeia mais longa. Qual é a cadeia mais longa? É que tem 3 carbonos. Posso escolher essa que está escrito na linha do slide ali. Aqui eu tenho radical metil, aqui eu tenho outro radical metil. Eu não preciso numerar necessariamente. Por que eu não preciso numerar? Porque não tem como ter outra opção. Se eu coloco esse radical aqui ligado a esse carbono da extremidade, não vai ser mais uma ramificação. Vai ser uma continuação da cadeia. Então só tem essa opção. Se você quiser usar o rigor da lei, vamos dizer assim, colocar número, seria 2,2 dimetilpropano. Ou seja, no carbono número 2, mas é uma redundância isso, 2,2, ou seja, 2 vezes, eu tenho o radical metil, cadeia principal, propano. Nomenclatura é sinistro, né? Mas é legal. Depois você pega o fio da meada, é bem legal. Pega assim, cara. De hidrocarbonetos, né? Ah, isso aí. Isso também eu coloquei de propósito, porque isso é clássico de questões de prova, por exemplo.
O cara coloca uma cadeia que a cadeia principal não é necessariamente que está escrito na linha do seu caderno, na linha ali né? Enfim, não está escrito na linha. A cadeia principal pode ser uma cadeia que está para baixo ou para cima. Porque qual é o critério para você escolher cadeia? É escolher a maior cadeia. A cadeia principal é sempre a maior cadeia. Não necessariamente a cadeia que está escrito na linha. Isso é uma pegadinha, uma rasteira. Então, por isso eu coloquei lá de propósito. Olha, aquele caso, acho que descia ali e tal, enfim. Eu lembro qual é essa questão. Cara, assim, o que você precisa saber? Precisa saber a nomenclatura complexa? Não. Não tem como saber. Mas a nomenclatura dos principais compostos precisa. Porque você imagina só, você tem um enunciado de uma questão, isso vai lá da química inorgânica também. Tem o enunciado de uma questão no qual a questão é muito ridícula, fácil, mas está escrito lá um 2,2 de metilpropano e você não sai do lugar porque está escrito o nome. Não está desenhado. Então, por isso que é importante saber a nomenclatura, principalmente a nomenclatura de moléculas mais simples como essa. Se vocês quiserem, um dia a gente marca aí um aulão só para falar de nomenclaturas novamente. Ok? Muito bom. Por que essa molécula aqui... Bom, vamos fazer a fórmula molecular dessa aqui, ó, desse cara aqui, ó. C, 1, 2, 3, 4, 5. C, 5, H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. C5, H12. E esse aqui? 1, 2, 3, 4, 5. C5, 12 também. Mesma fórmula molecular. Porém, estruturalmente diferente. Uma é linear, a cadeia, a outra é ramificada. E o que isso causa? Causa mudanças na propriedade físico-química da minha molécula. A primeira tem um ponto de ebulição muito maior do que a segunda, ponto de fusão, idem. Né? Por quê? Oi? Sim, você tem uma superfície de contato maior, né? Você tem uma área de contato. Como eu estou falando de interação intermolecular, eu estou falando entre duas moléculas. E vai interagir mais aquela que tiver mais próxima, mais interação, como o nome está dizendo, mais ligação. Então, o tipo da cadeia faz muita diferença. Não só isso, o tamanho da cadeia também. Quanto maior a cadeia carbônica, aí eu vou ter mais área de contato. Por exemplo, o gás natural é feito de quê? É um hidrocarboneto. Propano e butano, esse gás que a gente usa na nossa botija, né? É uma mistura de butano mais propano. Curiosidade, o gás não tem cheiro. Propano e butano não tem cheiro. Aquele cheiro é colocado de propósito, que é uma mercaptana, que é um composto sulfurado exatamente para sinalizar, opa, está vazando. E butano e propano não tem cheiro. Enfim, são gases de temperatura ambiente. Por quê? A cadeia é muito curtinha. Metano, do pum da vaca lá, né? Isso pode ser questão de Enem também, efeito estufa. Cadeia pequena. À medida que eu vou aumentando a cadeia de hidrocarboneto, a tendência é que ele se torne líquido, gasolina, diesel, ou até sólido. É o caso, por exemplo, da parafina de vela. Parafina de vela, aquela massinha branca, é um hidrocarboneto. Todo mundo acha que quem queima na vela é o pavio, quem queima na vela é a parafina, aquela massinha branca, que é um hidrocarboneto que são, a maioria das vezes, combustíveis. Né? Então, isso é um sólido da temperatura ambiente. Por quê? Cadeia gigante, muito grande. Né? Então, não só o tamanho da cadeia influencia nas interações intermoleculares, mas também o formato da cadeia. Eu estou comparando duas moléculas com a mesma fórmula molecular, e isso entra no nosso próximo tópico, que é a isomeria. As moléculas são isômeras. Eita! As moléculas são isômeras. No entanto, têm estruturas diferentes. Esse é o grande charme da química orgânica. Qual é o charme da química orgânica? A possibilidade infinita de compostos. Infinita. Você muda a cadeia e tal, você está mudando o composto orgânico. Não só a cadeia, mas também quando eu mudo a função orgânica, as coisas começam a mudar. Por exemplo, quando eu comparo o propano com o éter dimetílico, que é mais conhecido,
como o metox, metano, que é o nome oficial, e o etanol, ambos têm massa molecular muito parecida. No entanto, o ponto de ebulição deles é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque, primeiro, eu estou tratando de moléculas com funções diferentes. Propano, que não tem nada pendurado, um éter com etanol. Deixa eu ver se tem slide em branco aqui, tem não. Qual a diferença entre eles? O propano, que é lá uma continuação de metanos, só repetir metano, e metano a gente sabe que é uma molécula apolar, os hidrocarbonetos são apolares, todos. Então, o que a gente imagina? Um hidrocarboneto vai ser solúvel em água? Nunca. Nunca. Não tem como ser solúvel em água, porque tem polaridades diferentes. Agora, se eu pegar um éter, por exemplo, esse éter de farmácia, o éter, pessoal, deixa eu ver se eu acho o slide branco aqui, ó. Eita, não acho nenhum, né? O éter de metox, metano, tem essa geometria aqui, ó. Se a gente pegar um pouquinho na história aí da química inorgânica, essa molécula aí parece muito com a água. É só trocar o CH3 ali, ó, por hidrogênios. Você tem a água, H2O. Lembra qual é a geometria da água? A geometria da água era angular, tem um ângulo, não é isso? Isso gera um dipolo, esse formato angular. A mesma coisa os éteres. Os éteres, por serem, a gente escreve sem ângulo, né, na maioria das vezes, mas por ter essa geometria angular, eles são um pouquinho polares. Por que pouquinho? Porque, infelizmente, tem cadeia carbônica. Isso acaba atrapalhando um pouquinho a polaridade deles. Mas eles têm uma solubilidade. Se eu começo a aumentar muito essa cadeia aí vai ficando cada vez mais insolúvel, porque a parte apolar começa a prevalecer na minha estrutura. Né? E o etanol? O que tem de tão charmoso no etanol? Puta que pariu. Hã? Tem o quê? Tem hidroxila. Funções que tem hidroxila têm essa característica de terem uma certa polaridade, porque interage com a água com hidrogênio. Né? Quais são as funções além do álcool que tem hidroxila? Fenol, o enol, tem mais. O ácido carboxílico também tem. São solúveis em água. Os de cadeia curta. À medida que eu vou aumentando o tamanho da cadeia, isso vai ficando mais difícil. Ok? Esses são solúveis em água. Por quê? Porque fazem interação do tipo de hidrogênio, que tem hidroxila. Quer ver um clássico de pegadinha de Enem? O cara comparar aqui assim, ó. Qual a diferença dessas duas funções aqui? Quais são essas duas funções? A de cima é um aldeído. Aldeído. E a de baixo é um ácido carboxílico. Então, o que a gente já prevê? A gente prevê que essa função aqui tenha maior ponto de ebulição, maior ponto de fusão, solubilidade maior, comparada com o aldeído. Por quê? Porque um tem hidroxila, o outro não tem. Não é macete, é lógica. Tem um monte. Então, na verdade, se você for pegar a tabela periódica que você compra em papelaria, essas tabelas todas incrementadas, no verso dela costuma ter um monte de informação. Eu lembro que eu estudava assim, e tem uma tabela assim de resumo das funções orgânicas. Tipo um resumão assim. Porque você faz um exercício, você vai olhar do lado e vai fazer um comparativo. Até você pegar só identificar a função. É o nível mínimo de questões de química orgânica. É identificar a função orgânica. Por isso que nessa avaliação, a última, eu coloquei muita questão de identificação de função. Porque é a base. Se você não entende, como é que você vai entender outras coisas, né? O etanol, então, voltando aqui, por que ele tem ponto de ebulição aqui, ó, maior do que os outros? Porque a hidroxila confere uma característica legal, que é a ponte de hidrogênio. E isso aumenta a interação intermolecular. Note aqui que o ponto de ebulição é muito maior comparado com os outros. Beleza? Não é só álcool, fenol e ácido carboxílico e enol que fazem ponte de hidrogênio na química orgânica. Tem mais uma função que faz isso. Mais duas, na verdade.
Aminas, as aminas e as amidas. A amina tem essa característica que tem esse grupo aqui, né? NH2 aqui. A amina tem hidrogênio ligado a FON. Né? Então, por isso, também faz ponte de hidrogênio. A gente espera que tenha uma solubilidade também boa com água, por exemplo, né, de cadeia curta. Já, também isso é uma questão interessante de Enem e tal. Se eu tenho uma amina terciária, que é uma amina desse tipo, ó, é uma amina, mas faz ponte de hidrogênio? Não. Por que não faz ponte de hidrogênio? Porque todos os hidrogênios que estavam antes foram substituídos por CH3. Não tem mais hidrogênio ligado a FON. Então, essa amina aí, que é uma amina terciária, não faz ponte de hidrogênio. Tá bom? Bom, voltando à questão do álcool, que é uma questão também interessante no nosso cotidiano, por que o álcool solubiliza tanto em água como em gasolina? Isso eu falei com vocês no primeiro ano. Eu lembro disso. Eu lembro. Por que o álcool, o etanol, a gente vai lá no posto comprar gasolina, que não é gasolina mais. Gasolina seria só o octano, mas não é mais octano. É gasolina 75% e 25% de álcool. Não sei como é que está a proporção hoje, mas em torno de 25% de álcool na mistura da gasolina. Ok? Então, fato. Álcool, o etanol, está solubilizado na gasolina. Ok? Se eu faço um experimento, pego uma proveta, coloco uma quantidade de gasolina lá do posto, 70 ml, por exemplo, meço 70 ml. Vou lá e acrescento água nessa proveta. Acrescento, sei lá, 20 ml de água. Aí eu vejo que a gasolina a gente sabe que não mistura, que aquela parte da água, que a fase da água, ela aumenta. De 20 que eu falei, né, para um volume maior. Ou seja, o álcool que estava na gasolina passou para a água. Essa é a maneira mais rápida de medir se o cara está adulterando a gasolina. Você vai lá, o cara, geralmente esses caras que da ANP lá, da Agência Nacional do Petróleo, que chegam num posto para identificar o teor de álcool, hoje, lógico que tem equipamentos mais modernos, mas de uma maneira rápida e barata, pega uma proveta grande de 1 litro, por exemplo, provetão, coloca lá uma quantidade de gasolina conhecida, anota, coloca a quantidade de água conhecido, o volume vai aumentar da água, você faz uma regra de 3 depois. E calcula quanto de álcool tem na gasolina. Mas por que o álcool está misturado estava na gasolina, agora está na água? Qual a explicação para isso? Exatamente. O etanol, ele é uma molécula, assim, isso acontece muito comumente na química orgânica, ela tem uma região, que é uma região apolar, que é a região da cadeia carbônica, e tem uma região polar, muito polar, que é a região da hidroxila. E na hora de fazer ali a briga entre polaridades, a água ganha, porque a ponte de hidrogênio tem uma interação muito maior do que a de polo induzido, que é a parte da cadeia carbônica. Então, por isso que a água passa, o álcool passa para a água. Entenderam aí essa jogadinha? Muito bom. Questão de Enem aí. Essa foi uma questão de Enem que, na verdade, eu vou falar só o contexto, não vou repetir a questão. Uma questão falava assim, basicamente, se você fosse um nutricionista ou trabalhasse numa indústria de alimentos, um engenheiro de alimentos, por exemplo, quem sabe, futuro engenheiro de alimentos, você colocaria vitamina A no suco ou na manteiga? Você colocaria vitamina B6 no suco ou na manteiga? Essa era mais ou menos o resumo da questão. Se você fosse um engenheiro de alimentos ou um nutricionista que trabalhasse numa indústria de alimentos. Você quer enriquecer o alimento com vitamina. Você quer vitaminar o alimento. Isso é muito clássico na indústria de alimentos. Muito comum. O que você colocaria em cada coisa? Suco e margarina. Ou manteiga? Eu coloquei exatamente para a gente discutir isso. Vocês estudaram vitaminas em biologia? Muito tempo, né? Lembram das vitaminas hidrossolúveis e das lipossolúveis?
Por aí você já começa a ligar, conectar as coisas. A vitamina A, como vocês estão vendo, apesar de ter hidroxila, Kramer, tem uma cadeia carbônica muito grande. Então tem uma parte hidrofóbica ou lipofílica muito grande, que é essa região aqui, ó. Apesar de ter uma hidroxila. Acho que eu coloco o H junto, né? Essa parte aqui é uma parte muito apolar. E tem uma cadeia muito grande. Ok? Então, essa vitamina aí é uma vitamina considerada lipossolúvel. Lembra das vitaminas lipossolúveis? Só lembrar essa palavrinha, ADEC. A, D, E e K. São as vitaminas lipossolúveis, que você precisa ingerir em baixíssima quantidade no seu dia a dia. Por quê? Porque são absorvidos muito rapidamente pelas paredes da membrana celular e tudo mais, né? Vitamina A, por exemplo, tem que ser tomado, geralmente quem tem deficiência visual, né, precisa suplementar vitamina A, mas uma quantidade muito pequena, porque se você... o limiar de medicamento para veneno é muito pequeno. Na verdade, é uma molécula modificada da vitamina A, o Roacutan. Todo mês. As vitaminas lipossolúveis tem um problema hepático, né, muito grande, então tem que monitorar as enzimas hepáticas o tempo todo. Essas vitaminas são vitaminas lipossolúveis, porque tem uma característica apolar. Então, lá o cara, engenheiro de alimentos, deveria, obviamente, colocar a vitamina A, inserir vitamina A em margarina, por exemplo, porque solubiliza, margarina é apolar também. Enquanto essa molécula aqui, ó, que é do complexo B, as vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, inclusive a vitamina C, que você tem que suplementar com uma quantidade muito grande, né? Às vezes você tem que tomar 1000 miligramas para absorver, sei lá, 20, 30 miligramas. Né? Não adianta, você toma 1000 não absorve tudo. Agora, nessa pandemia aí, todo mundo inventou de tomar vitamina C, né? Para curar aí, junto com hidroxicloroquina. Foi bom que eu vendi pra caramba hidroxicloroquina. Fiquei rico com isso. Aí, o seguinte, ivermectina, aquele remédio de verme também, verme de boi. E aí, o seguinte, essa molécula aí é uma molécula do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis, porque tem uma cadeia carbônica pequena e, além disso, tem, olha só, hidroxilas. Né? Aqui não é hidroxila, aqui é uma função aldeído, tá? Está abreviado dessa forma assim. Aqui não é OH, tá? Cuidado com isso. Então, essa é a diferença, né? Para você entender solubilidade. Já viu a cadeia carbônica muito grande? Um passinho para trás, é lipossolúvel, ou seja, tem uma apolaridade muito grande. Tem muita hidroxila, conecta com, e cadeia pequena conecta com polaridade e solubilidade em água. Perguntas? Muito bem. Aí, foi uma questão de Enem, ó. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui, pessoal lá. Por exemplo, esse aqui foi Enem de 2012, tem um pouquinho de tempo. Ou seja, pode repetir, né? Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir, são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias para o organismo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele não deu nome, acho que as vitaminas, ele só vai pedir em termos de números romanos ali. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária. Então, olha o texto de novo, ó. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. Então, ele quer saber qual que você deve tomar em maior quantidade para o seu organismo absorver com maior... enfim, absorver mais. Falaram mais 3 aí, mas eu ouvi outros aí. Ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5.
A1 tem uma hidroxila, mas tem uma cadeia carbônica muito grande. A2 nem hidroxila tem. Está descartado, né? Muito apolar isso. Muito apolar. A3 tem 1, 2, 3 hidroxilas e uma cadeia carbônica pequena. A4 tem 1 hidroxila, uma cadeia carbônica gigante. Está fora. A5, mesma coisa. Nem hidroxila, nem cadeia carbônica. Ficamos entre 3... Tem hidroxila? Ah, tem aqui, tá certo. Mas tem a cadeia carbônica muito grande. Tem muito mais cadeia carbônica do que hidroxila. E aí, ficamos entre A1 e A3, né? A1 acabamos de ver que é a vitamina A, né? Curiosidade, ó, número 3 aqui é a vitamina C. Essa aí é o famoso ácido ascórbico. Ok? É a vitamina C. Então, está caracterizado aqui que é, né, aquela que precisa de maior suplementação diária é a letra C3. Curiosidade, Linus Pauling, químico lá, ganhou o Nobel da Paz da Química. O cara conseguiu esse proeza, né? Muito foda. Ele tinha um instituto nos Estados Unidos de medicina ortomolecular, que é uma medicina nova aí que está surgiu nos últimos anos e tal, que é de suplementação, cuidar da doença através de suplementação de vitaminas, né, minerais, não sei o quê. O cara morreu com 96 quantos anos? O cara é um feroz defensor da vitamina C. Ele tomava, tipo, 2 gramas de vitamina C por dia. Justamente porque ele já sabia que a absorção do corpo não era grande, né? Então ele aumentava a quantidade para absorver mais. Enfim, se valeu a pena ou não. O fato, o cara morreu com 90 e poucos anos. Interessante isso aqui também, olha. Uma estrutura do polietileno, lado de cá, lado esquerdo, polietileno plástico. E lado direito aí é a celulose. A celulose está mostrando uma cadeia, são 2 polímeros, tá? Mas está mostrando uma cadeia de um anel aqui de 6 membros, de uma forma diferente, não se preocupem com isso. Mas são 2 polímeros, um é plástico, outro é papel. Um é sintetizado, o outro é obtido naturalmente, né? A pergunta é, qual dos 2 absorve mais água? Obviamente a celulose. Né? Por isso que em muitas fraldas de bebê, por exemplo, ou de adulto, né, de idoso também tem, são colocados polímeros à base de celulose e não plástico. Evita-se plástico justamente para absorver lá internamente a água da urina, né? É retido. Bom, essa foi também uma questão de Enem que eu queria discutir com vocês de forma mais lúdica. Os vegetais, né, não só vegetais, as plantas de forma geral, algas e algumas bactérias, possuem certos pigmentos. Certo? Alguns pigmentos são pigmentos fotossintéticos, ou seja, são utilizados para captar energia solar. Aí vocês sabem, e é lindo essa história, porque você pega o ciclo de Calvin, que é uma da bioquímica lá, você vai ver tudo bonitinho isso aí. Ok, qual é o pigmento mais importante das plantas aí, né? Clorofila. Das plantas, especificamente clorofila B. Né? Mas não tem só clorofila as plantas têm outros pigmentos. Cenoura, por exemplo, tem um pigmento muito amarelado lá, chamado beta-caroteno. Tomate, o caroteno vermelho. E algumas plantas também, as folhas de algumas plantas têm outros pigmentos, chamados de carotenoides, outros são outros pigmentos interessantes. Mas o principal é a clorofila. A clorofila é uma molécula que é usada pela planta para captar a luz solar. Basicamente, a clorofila absorve que tipo de radiação, vocês lembram? Qual a cor? Hã? Física verde é o que ela emite. Mas o que ela absorve? Não, na verdade não. A gente chama de cores complementares. O complementar do verde é violeta, vermelho e azul. Então são as 3 cores que uma folha absorve. Existe um experimento até clássico,
fazer uma fotossíntese com uma lâmpada vermelha e fazer uma fotossíntese com a lâmpada de outra cor, por exemplo, você vê que a planta tem um outro comportamento. Mas a planta absorve esses 3 comprimentos de onda do espectro solar, né? Vermelho, azul, vermelho e violeta. E emite o verde, né? Emite o verde. Então, esse pigmento aí esverdeado é consequência de uma emissão de luz. Mas não é só clorofila que a planta tem, como eu disse. Tem outro pigmento auxiliar, que são os carotenos. Né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Essa é clorofila. Essa é clorofila. Tem essa estrutura orgânica aqui, mas estrutura inorgânica, porque tem magnésio no centro da molécula, desse grupamento de anéis chamado porfirínicos. Engraçado, entre aspas. O sangue tem o mesmo sistema de anéis porfirínicos. Só que no lugar do magnésio tem o quê? Ferro. Olha que loucura, cara. É o mesmo sisteminha de anéis de porfirínicos, que esse sistema aqui, ó. Esse sisteminha que estão vendo o magnésio lá no centro. Só que ao invés de magnésio tem ferro no sangue, né? Esse é o magnésio, esse é a clorofila B. A clorofila B, interessante, ela tem uma certa solubilidade em água. Fala, Larissa. Eu troco o magnésio aqui por ferro. Não. O que eu quero dizer é que o sangue, ele sabe que ele dilui, né? Se ele colocar, ele sabe só que ele não tem nenhum água. Na verdade, uma parte se dissolve em água, são os íons, enfim, tem o plasma, tem muita gordura também, né? Mas, enfim, realmente tem muita água, tem que ter, 80% do sangue é água, caramba. Mas o que dá uma certa polaridade aqui, nem tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. Mas o fato de ter um magnésio aqui, ó, 2+, é como se fosse um composto iônico, entre aspas. Tem carga ali no meio. E um composto que tem carga, cloreto de sódio, NaCl, cloreto de magnésio, são naturalmente solúveis em água. Então, essa carga aqui do magnésio, ter carga positiva ali, dá um caráter muito polar à molécula. Isso faz com que a clorofila seja solúvel em água. Por exemplo, se você quer extrair clorofila fazer um suco de clorofila, o que você faz? Bate com água lá, um caramba de uma folha de alface, que a clorofila vai ser rompida lá da célula, o cloroplasto, e vai entrar para a água. Mas nesse caso aqui, Larissa, é uma sutileza. Esse magnésio aqui no meio, que tem uma carga, que é um íon inorgânico, não é um orgânico, é o que dá o caráter polar à clorofila. Certo? Ao contrário, por exemplo, dos carotenos. Olha o caroteno. Tem como isso ser polar? Nunca. Isso é uma molécula muito apolar. E uma curiosidade a mais, a cor dos pigmentos de plantas, amarelo, vermelho, blá, blá, que é a mera curiosidade, tá? Se dá pelas duplas conjugadas que a gente chama. O que é dupla conjugada? Você vê uma dupla, vê uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, blá, blá, blá. Isso, essa conjugação de dupla é o que dá a característica de pigmento de cor. Amarelo, vermelho, laranja, ok? Esse aqui é o quê? Um caroteno, tá? O anterior seria clorofila. Clorofila. Deixa. Piadinha de primeiro ano. Então, olha só, essa molécula aqui é uma molécula muito apolar, enquanto a outra tem um centro de polaridade. Tem um centro de polaridade que é o centro do magnésio ali. Será que não daria para a gente separar os dois de uma folha de espinafre, por exemplo? Separar as duas moléculas de uma folha de espinafre? Sim, a resposta é sim. Dá para separar as duas moléculas por uma técnica muito simples, chamado de cromatografia. Vocês vão entender o que é cromatografia. O que eu faço basicamente? Pego esse monte de folhinha aí, coloco num grau e um pistilo, aquele socador de socaralho lá do laboratório,
faço aquela maceração com um solvente apropriado, geralmente usa acetona ali, coloco, macera, forma uma pastinha, um extrato. Naquele extrato tem as duas moléculas. Tem clorofila e tem caroteno. E aí o que eu faço? Aí está aí a técnica, com passo a passo da técnica, né? Macero, coloco um solvente, tá. E aí eu vou explicar a técnica aqui no vídeo para vocês entenderem rapidinho. Vou pegar toda a parte do vídeo não, que é muito longa, só o que interessa para mim. Tirar o som aqui que está me perturbando. Então, essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma parte melhor para vocês enxergarem. Essa aqui que a gente chama de coluna cromatográfica. A cromatografia é uma técnica muito antiga. Muito. Croma vem de cor, grafia de escrever. E o que eles usavam? Usavam a cromatografia de papel, que a gente chama. Dá para vocês fazerem isso em casa. Muito fácil fazer. Não a de coluna, assim de papel. E é uma técnica física, a cromatografia, de separação de componentes de polaridade diferentes. E como é que isso funciona? Basicamente funciona da seguinte maneira. Na coluna, o que a gente faz? A gente coloca numa coluna, parecendo uma bureta em pezinha, só que sem graduação, sem nada. A gente enche essa coluna com um material, um substrato, que a gente chama de fase estacionária. Por que tem esse nome? Porque, estou só dizendo detalhes da técnica, tá? É um pozinho que a gente coloca ali, à base de sílica, silício, SO2, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Não, dá não. A base de sílica. E o que importa para a gente, nesse momento, é que a sílica é bastante polar. Muito polar. E aí, o que eu faço? Encho essa coluna toda com sílica, pode ser outros materiais, e aí coloco aquela pastinha, aquele extrato, lá na extremidade de cima da minha coluna, e jogo um solvente ali. Geralmente um solvente apolar. Vocês vão entender por quê. Olha aqui. Deixa eu ver se vai dar aqui para mostrar. Aqui, ela já colocou, está colocando o extrato lá em cima. O extrato de clorofila junto com beta-caroteno, a mistura, certo? Aí o que vai acontecer? Qual é a mágica que vai acontecer? Só para voltar aqui um pouquinho, para explicar a vocês. Colocou o extrato, lembrando, a coluna tem um pozinho que é sílica, que é muito polar. E o solvente que ele vai adicionar é um solvente apolar. Bom, o que a gente prevê? Bom, a gente prevê que a clorofila, que tem um caráter polar, vai interagir com quem? Mais com quem? Com o pozinho, que é a minha fase estacionária. Vai ficar mais grudadinho, mais retido. Enquanto que o beta-caroteno, que é apolar, vai começar a fazer o quê? Vai começar a descer e consigo, então, separar um do outro. Quer ver como é que faz a separação bonitinha? Eu vou avançar aqui. Ó. Já está separando lá. Ó. Embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, está um pouco amarelinho. Isso já é o caroteno, que é amarelo, pigmento amarelo. E em cima esverdeado, que é a clorofila, a cor dela, né? Vê se vai dar mais um zoom. Aqui, ó, certinho, separado. Ó. Então, lá embaixo, pessoal, é uma corrida. Lá embaixo vai começar a correr primeiro quem? Vai começar a correr o beta-caroteno. E em cima vai ficar retido mais a clorofila. Aí eu vou só arrastando um ou outro e separando um, colocando um recipiente embaixo e separando uma molécula de outra. Cara, não sei o que é esse azul. Né? Pode misturar. Verde é cor primária? Verde, amarelo dá azul? Não, verde já é resultado, né? Azul é primário. Azul e amarelo dão verde, não é isso? Não sei porque que tá amarelo, não. Tenho a mínima ideia. Mas isso é uma transição ali das cores, até alguma coisa a ver com isso, né? Mas enfim, o amarelo de baixo, que talvez é uma ilusão da gente, né? Porque o beta-caroteno já está
está sendo arrastado lá embaixo e está ficando no tubo todo ali, né? E o clorofila está ficando concentrado lá em cima. Né? Talvez seja isso. Mas assim, não tem como... Tem como quantificar os dois, inclusive. Ter tantos por cento de clorofila e tantos por cento de beta-caroteno, depois no final, pelo líquido que você obteve, né? Mas a técnica é uma técnica de separação física. Eu separei as duas moléculas, estou separando, pela diferença de polaridade das duas. Isso já foi questão de Enem, acreditem? O cara pedia algo relacionado a essa separação. E falava da cromatografia. Lógico que o texto falava um pouquinho sobre cromatografia, mas se você está mais familiarizado com o tema, fica mais fácil, né? De novo, ele coloca uma fase estacionária polar e coloca uma fase móvel, que a gente chama, que vai eluir, apolar. Pessoa sempre assim? Não, ele pode inverter também. Depende do propósito dele. Isso porque a gente está vendo a cor. Essa é uma técnica muito conhecida na química orgânica. E quando você não enxerga a cor dos componentes? Aí que é o problema. Aí é muito mais avançado isso. Quem estuda, né, faz mestrado, doutorado em química orgânica, por exemplo, que é uma parte muito bonita da química essa, que é a química dos produtos naturais, que é a extração de substâncias ativas de planta para usar em medicamento, para usar em herbicida natural, por exemplo, uma área muito legal, tem que necessariamente saber cromatografia, não tem jeito, tem que saber. E geralmente os compostos não são coloridos, aí ele tem que fazer o monitoramento da separação via equipamento, ele vai coletando e analisando, opa, chegou no ponto que eu separei, aí ele para. É muito mais complexo do que separar clorofila de beta-caroteno. E por isso que o nome é chamado de cromatografia. Croma vem de cor. E antigamente separava-se os pigmentos, né? Tem cores. Ok? Alguma pergunta? Fala. Você pode ou utilizar em escala industrial, você está dizendo, né? Em escala industrial. Você pode fazer uma extração dessa em larga escala, dá para fazer, com várias colunas cromatográficas, muitas, grandes, grossas, altas, ou você pode sintetizar. Só que aí o problema de sintetizar é que na síntese você não tem muito controle do que está sendo produzido. Pode ser que produza algo indesejado. E aí você vai colocar isso no alimento? Complicado. Né? Às vezes você está indo com alguma impureza que não deveria ir. É muito mais valoroso usar pigmentos naturais. Né? Bom, aí, ó, questão do Enem de 2017. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. Essa é uma técnica um pouquinho diferente, no qual eles cortam um pedacinho de papel no laboratório, tipo papel de filtro de café, colocam um pinguinho da amostra que você quer separar, ou 2 pinguinhos, e coloca dentro de um becker com líquido, com solvente. Aí o que vai acontecer? Por papel ter muita capilaridade, o líquido ele vai começar a subir. Ele vai subindo. Ele vai subindo arrastando a sua molécula. É um pouco diferente a técnica, mas a ideia é a mesma. Aquele que interage mais com o papel fica, aquele que interage menos sobe. Basicamente a mesma ideia. Mas vamos lá. Aí ele explica, ó, a fase estacionária consiste de celulose, praticamente pura. Ou seja, o papel, celulose, que pode absorver até 22% de água. O que você já imagina? Celulose, então, é o papel. O papel, então, tem que caráter? Polar ou apolar? Polar, acabamos de ver também que a celulose acima ali tem muito hidroxila. Então, o meu papel é polar. Guarda isso. Uma mistura, vamos lá direto lá embaixo. Ó. Uma mistura de hexano a 5%. O hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hidrocarboneto. E é o que, então? Muito apolar.
Então, o que ele faz? Ele coloca o hexano para empurrar a molécula e coloca celulose para ver qual que vai grudar. Apolar e polar. Aí ele diz assim, ó, a mistura de hexano a 5% foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Pimentões. Os pigmentos do pimentão. Considere que o extrato contém as substâncias representadas. Aí ele coloca um monte de molécula aí. Licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsiorrubina, que eu nem sei o que é isso, e alfa-criptoxantina. São todos pigmentos do pimentão, tá? Note de novo o sistema de duplas conjugadas. Dupla simples, isso dá característica de cor aos pigmentos. Aí ele pergunta, bom, só repetindo aqui, ó, licopeno, beta-caroteno, capsorrubina, a gama-caroteno e alfa-criptoxantina. Alfa, né? Falei outra coisa? Ah, desculpa. Aqui é gama, né? E aqui é alfa. Olhando as moléculas aí, pessoal, só olhando a estrutura molecular delas, dos pigmentos, o que vocês acham em termos de polaridade delas? Quais elas? Essas três são muito apolares. Só tem cadeia carbônica. Nenhuma hidroxila. E lá de cá? Banda de cá? Essa aqui começa a ter uma certa polaridade, as duas, né? Tem uma região polar que é a região que tem hidroxila, tá vendo? Mas a de cima tem mais. Tem 2 hidroxilas. Enem de 2017, pessoal. Calma. Estava querendo fazer uma análise primeiro. Qual é a pergunta? A substância presente na mistura que migra mais lentamente, que sobe no papel mais lentamente, leia-se, que interage mais com o papel fortemente. Voltando? É porque você perdeu o início da conversa aqui. Na verdade, aqui, a minha fase, é o contrário, agora é a cromatografia. Eles colocam um papel, Larissa, dentro de um becker, um retângulo de um papel dentro de um becker com solvente, nesse caso é o hexano. O hexano é o líquido que vai subir agora, é o contrário. E a celulose, que é o meu papel, é a minha fase estacionária. Celulose é muito polar. Nós vimos até a molécula ali em cima, e ele dá o spoiler aqui também. Ele fala que a celulose, que é a fase estacionária, absorve até 22% de água. Opa, se absorve água porque é polar. Né? Deu esse spoiler para você. Então, e aí? Qual molécula vai interagir mais com a celulose, interagir menos com o hexano que está subindo, que é o meu solvente apolar? A molécula que é mais polar. Qual é a molécula que é mais polar ou menos apolar, se for pensar assim? É a capsorrubina. Então, a alternativa aqui, letra D de dado. Gabarito. Oi? Não. É você que está confundindo. Então, olha só. A cromatografia em papel, deixa eu ver se eu pego um desenho aqui da internet, que é mais fácil. É o contrário da de coluna. Ao contrário do sentido, o sentido mesmo do líquido, que ele... Cromatografia em papel. É isso aqui, ó. Qual desenho está mais realístico para vocês aqui? Esse? Tá melhor assim? Tá, né? Não sei se vai dar zoom isso, né? Vou dar um zoom aqui na página. Basicamente, na de papel, o que a gente faz? A gente coloca um papel, uma fitinha de papel. Nesse caso, o que ele está usando? A celulose, que é polar. E você coloca o líquido lá no fundo do becker. E coloca o papel mergulhado nesse líquido.
Qual o líquido que ele está usando? É o que vai subir, que é o hexano. Vai subir por quê? Por capilaridade. Vai subindo, certo? E aqui ele coloca os pigmentos. E aí, à medida que o hexano vai subindo, ele vai carregando, ou não, ou menos, ou mais, os pigmentos. Enquanto que eu tenho as minhas moléculas interagindo com a celulose ao mesmo tempo. Ou seja, é uma competição, é uma briga de corda. Eu tenho meu líquido que é apolar, que está tentando subir com as moléculas apolares. E tem a minha celulose, no qual as minhas moléculas estão interagindo com ela, que são as moléculas polares. Entendeu aí a diferença de uma cromatografia para outra? A de coluna não, a de coluna a gente faz o contrário, é descendente e não ascendente. É só uma questão de técnica mesmo. Mas é que vocês precisavam entender o seguinte: o papelzinho está mergulhado no hexano, que é o meu solvente, apolar, e aí o hexano ele vai subindo naturalmente. Só você fazer isso em casa que você vai ver. Você pega o papel melita lá de café e coloca dentro de água, por exemplo. A água vai começar a subir. Sobe sem ter gravidade. O contrário é gravidade. Isso é chamado de capilaridade, né? E aí ele está perguntando na questão qual que vai subir mais devagar. Ou seja, em outras palavras, qual que vai interagir mais com o papel? Ou qual que vai interagir menos com o solvente? Sacou? E aí, por isso que nós chegamos à conclusão aqui, voltando, chegamos à conclusão aqui que a molécula que interage mais com o papel, né, que é a celulose, que é a parte polar, né, é a molécula de capsorubina, né, que é aquela molécula que tem 2 hidroxilas lá. Por isso que ele fala lá da alternativa letra D. Acetonas? A acetona tem uma certa polaridade, mas muito pequenininha comparado com as hidroxilas, tá? Se for em termos de comparação, a hidroxila é muito maior por causa da ponte de hidrogênio. Mas a carbonila tem um ângulo ali também, isso dá certa polaridade. O momento de polo mas a acetona não é muito solúvel as cetonas não são muito solúveis em água, por exemplo, não. A não ser a acetona que a gente compra em farmácia. Ela é pequenininha. Começa a aumentar muito a cadeia, aí fica mais difícil solubilizar. Ok? Tá bom por hoje? Porque a gente começar a isomeria, né? Isomeria é um outro assunto diferente desse, aí para não mudar muito da creatina. Nossa, você vai falar tantas vezes sobre esse negócio. Na verdade é o seguinte, como a questão era as provas que vocês estão fazendo eram provas de consulta, vocês foram lá, creatina. Trum, imagem, creatina, pum. Eu sei que vocês fizeram isso. Eu não sou bobinho, tão bobinho. Mas, enfim, pegaram errado. Tudo bem. É só fazer ligação peptídica. Isso estava num vídeo da última sequência. Faço? Vou fazer, vou liberar quem não quer ficar. E eu vou liberar o pessoal lá de casa lá. Beleza? Tranquilaço? Até semana que vem, então, né? Segunda-feira, amanhã as 2 aulas. Putz. Fez questão de lembrar que é 7 horas da manhã. Obrigado. Valeu. Amanhã é do Márcio. Então, valeu, professor. Valeu, professor. Até a próxima aí. Obrigado aí. Valeu, Dani. Um abraço. Eu estou perdendo aqui. Valeu. Chat não. Valeu, até mais. Por que você não deu aula às 7 horas? Porque o Márcio falou que ia trocar as 2, velho. Fala a verdade, cara. Vocês não adoraram isso. Pelo amor de Deus. Hipócrita, não seja hipócrita. Mas eu tinha acordado, pra você ter ideia, eu tinha esquecido disso. E o Márcio falou assim, não, tranquilo, pode deixar, tá dominado. Aí ficou assim, né?
Aí hoje eu lembrei, caramba, acho que o Márcio pediu a troca de uma aula, hein? Acho que hoje de manhã, 6 horas, eu mandei mensagem para Larissa. Caraca, bicho! E era trocado o negócio, perdi 1 hora de sono, cara. O que eu fiz? Voltei para a cama e dormi, ué. Lógico que você acha que eu vim pro IFES. Fazer o quê? Vai. Mas amanhã são 2 aulas do Márcio. Isso aí. Aí semana que vem a gente começa a isomeria, tá bom? Faço. Peraí, eu tenho que fazer o quê mesmo? Interromper a gravação, né?